Eu, por exemplo, nunca cheguei para ninguém que é de uma determinada religião, por exemplo, e falei, olha, vamos num centro espírita, vamos num centro budista, vamos no candomblé, vamos na igreja católica, porque eu tenho senso. Eu acho que a gente não pode invadir o espaço privado do outro. Isso também serve para ideologias políticas. Respeite os resultados, independente de qual for, e que a gente também compreenda que não vale a pena você, numa amizade, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro do seu ciclo de trabalho, querer influenciar pelo que você acha. Então, que essas eleições sirvam para a gente compreender que não existe padrão, não existe um modelo único de pensamentos, de comportamentos, de orientações. Cada um é o que é, cada um é o que pode ser. De acordo com o dicionário, ego significa o núcleo da personalidade de uma pessoa. E o que eu pude observar nessas últimas semanas de eleição foi o quanto muitas pessoas querem impor a personalidade delas, a ideologia delas para outras pessoas. Existe uma máxima de nós falarmos que a gente respeita as opiniões e as ideologias e os pontos de vista diferenciados do nosso ego, da nossa personalidade, mas sobretudo com a disseminação das redes sociais, com essa amplitude de coragem que quem está por trás da tela tem, você querer impor o que você pensa de forma social ou de forma política se tornou algo beirando ao cansaço. Vou citar um exemplo. Nós estamos vivendo um processo de eleição super acirrado, onde existem máquinas de produção de fake news, onde o poder, o ego, ele viabiliza diversas formas de ganhar uma eleição, e eu não passo a mão em nenhum político para dizer que um ou outro é ilibado, mas a gente entende que com a proliferação das redes sociais, essa autodeterminação do ego político se proliferou de forma inimaginável. E a gente compreende isso quando a gente recebe inúmeros deepfakes, ou notícias falsas realmente, ou projeções feitas. E quantas notícias falsas nós recebemos nesses últimos meses. Afinal de contas, nesses últimos anos, onde desde lá dos Estados Unidos, na eleição do Trump, houve essa iniciativa de proliferar notícias falsas. Então, o ego, ele também está instaurado aí. Mas pior do que isso, é você mostrar e provar para as pessoas que você convive que você tem um estilo de pensamento, que é óbvio que você não compactua com tudo, mas a gente sempre, por exemplo, vota de acordo com as nossas convicções. Eu voto em políticos que mencionam que a educação é a maior válvula de projeção de vida, de mudança de vida. Então, eu vou votar nesse político. Eu não vou votar no outro político que quer um padrão social, que diz que uma religião é a certa, que só muda de preceito religioso quando é viável para a campanha, que é racista, que é sexista, que é sádico. Esse é o meu interesse na política. E ainda bem que o meu interesse, que se relaciona com a educação, ele também projeta mudança de vida em centenas e centenas de pessoas. Eu acredito que a mudança também venha daqui e que não vem só do trabalho braçal. E uma das questões que eu mais percebi nessas eleições é o seguinte: diversas vezes, e olha que eu não fiquei aqui fazendo campanhas assíduas. Obviamente, quem conhece a minha trajetória de professora da educação sabe que eu não voto em candidato que tirou verbas da educação, que inseriu corrupção dentro do MEC. Então é óbvio que eu não vou votar nesse cara. É óbvio que nós temos escolhas que nenhum dos pontos é santo. Essa palavra eu nem posso usar porque não chega nem perto. Mas, numa situação dessas, eu vou ainda investir na educação. Mas quando a gente mostra a nossa opinião e nós temos pessoas que conhecem a gente, amigos, conhecidos, que insistem em querer mudar a nossa opinião, quando você faz alguma menção nos seus stories do Instagram e aí vem uma pessoa e fica lá falando um monte de coisa, mesmo sabendo que você não vai concordar com ela, isso se torna uma projeção do seu ego. O quanto o seu ego está falando. Então, que essas eleições sirvam
para a gente compreender que não existe padrão, não existe um modelo único de pensamentos, de comportamentos, de orientações. Cada um é o que é, cada um é o que pode ser. Então que a gente respeite os resultados, independente de qual for, e que a gente também compreenda que não vale a pena você numa amizade, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro do seu ciclo de trabalho, querer influenciar pelo que você acha. Uma coisa é você defender o que você quer na sua rede social, sem insistir de forma... Eu, por exemplo, nunca cheguei pra ninguém que é de uma determinada religião, por exemplo, e falei, olha, vamos num centro espírita, vamos num centro budista, vamos no candomblé, vamos na igreja católica, porque eu tenho senso. Eu acho que a gente não pode invadir o espaço privado do outro. Isso também serve para ideologias políticas. É a mesmíssima coisa quando alguém chega para mim querendo me levar para uma religião que eu não pedi, que eu não me convidei, que eu não quis frequentar. A pessoa chega para mim como uma imposição, como se o padrão de vida dele ou dela fosse o correto e não respeita a minha individualidade. Tô dando um exemplo, sobretudo aqui nas redes sociais. Então, essa reflexão que eu trago para vocês, pra gente, para todos nós, é pra gente entender até quando o nosso ego, ele desenvolve as nossas atitudes nas nossas relações ao vivo e por aqui. O seu ego, ele pode estar te conduzindo a ciclos viciosos que não são saudáveis para sua própria vida, a partir do ponto que você não aceita o diferente, que você não aceita quando algo não acontece da maneira que você projetou, você não lidar bem com as frustrações. Então a mensagem que eu deixo aqui, depois de muitas coisas que eu vi por aqui nas redes sociais, depois de muitas coisas que eu recebi, é a seguinte: aceite a diferença do outro. Se o outro vai votar num cara que pra você é o fim da picada, e se ele mostrou as razões dele, por que você vai continuar insistindo, mesmo que indiretamente, mandando aquele vídeo, mandando aquela mensagem, mandando aquele deepfake, mandando aquela fake news, que hoje em dia a gente consegue verificar se é uma fake ou fato? Por que você vai continuar fazendo isso? Isso é uma demonstração de não respeitar a individualidade do outro. Então que essas eleições sirvam para a gente compreender que não existe padrão, não existe um modelo único de pensamentos, de comportamentos, de orientações. Cada um é o que é, cada um é o que pode ser. Então que a gente respeite os resultados, independente de qual for, e que a gente também compreenda que não vale a pena você numa amizade, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro do seu ciclo de trabalho, querer influenciar pelo que você acha. Uma coisa é você defender o que você quer na sua rede social, sem insistir de forma chata para o outro. Outra coisa é você não desistir de ficar ali querendo mudar a ideologia do outro. Então que todos nós tenhamos as nossas ideologias, votando naqueles que nos representam de acordo com os nossos valores e preceitos. No meu caso, eu voto em quem investe na educação, na intelectualidade, sim, e que a gente respeite. Eu, por exemplo, nunca cheguei para ninguém que é de uma determinada religião, por exemplo, e falei, olha, vamos num centro espírita, vamos num centro budista, vamos no candomblé, vamos na igreja católica, porque eu tenho senso. Eu acho que a gente não pode invadir o espaço privado do outro. Isso também serve para ideologias políticas, certo? A não ser que eu tenha um nível de intimidade muito alta com a pessoa, que eu esteja ao vivo com a pessoa e que aí sim eu possa conversar. Mas, exceto isso, eu não te perguntei se eu quero ser convertida a tal religião ou se eu quero votar no seu candidato. Então que a gente entenda a individualidade do outro. É simples. Eu vi diversas pessoas aqui nesse Instagram literalmente rechaçando outras pessoas que votam na esquerda ou pessoas que votam na direita. Ah, porque você tá votando em bandido? Ah, porque olha isso, olha na prisão. Olha isso que não sei o quê. Gente, daqui a pouco eles serão amigos e vocês estarão
acabando com as relações pessoais. Aí valeu a pena vir pro Instagram, falar que o outro é imbecil, falar que o outro é burro, falar que o outro é gado e falar que isso é isso? Não, você só perdeu o seu tempo e a sua energia. Que a gente aprenda a respeitar a individualidade do outro. Se o outro é de tal religião, deixa ele, não queira converter ele, a não ser que ele não queira. Se o cara tem uma orientação sexual que você não aprova, deixa o cara, o que o cara vai mudar na tua vida? Se a pessoa vota em fulano, para de ficar insistindo e mandando direct, mandando mensagem no Instagram. Para! O quanto você está sendo inconveniente. Se a outra pessoa colocou uma roupa que você não concorda, para de falar que é feia. O que você ganha com isso? O que você ganha? É a sua energia que você está emanando aí para um lado negativo. O que você ganha com isso? Só dê a sua opinião se o outro pedir. Se for algo saudável. Nesses últimos meses eu recebi tantas mensagens aqui de pessoas, gente. Eu colocava algo pouco que eu nem fiz tanto, eu nem coloquei tanto a minha energia aqui no Instagram, mas mesmo assim eu tinha uma certa pessoa, gente, olha, que me encheu o saco de uma tal forma. Eu olhava e pensava, cara, coitado, coitada, tá perdendo o tempo dele. Deve estar com tempo livre pra ficar aqui enchendo o meu direct. Então apenas parem. Parem de deixar que o ego trabalhe na sua vida. Bora respeitar. Não vou me impor nada não. Bora lembrar das aulas de história. Bora. Que os portugueses chegaram aqui em 1500 impondo uma religião que não era dos indígenas. Dizendo que aqueles indígenas iam todos pro inferno. Exploraram, roubaram, mataram, fizeram genocídio. E ainda assim foram colocados como os líderes de uma nação. Apenas pare com isso. Respeite. Se o outro tem uma religião diferente da sua, se o outro tem uma crença ou não acredita em nada diferente de você, se o outro tem uma ideologia política diferente, apenas pare. Respeite o outro. Você está colocando a sua energia aqui, sobretudo nesse meio de comunicação que pode, inclusive, deixar a gente pirado, para algo que só compete ao outro, a decisão do outro. Então é isso. Que a gente saia desse ano renovado e que, sobretudo, a gente respeite o credo, o Estado laico, a política. É óbvio que eu tenho que me indignar com a política, com a religião, com as mazelas sociais, mas eu não posso mudar o outro. Isso eu sei. Então que a gente prolifere sim as ideias que valem a pena para nossa vida, mas sem impor, nem que seja de forma leve. Vou mandar aquela coisinha pelo Instagram, pelo WhatsApp, para alfinetar. Vamos viver cada um na sua vida. É isso. Um beijo para todos. Espero que essa mensagem tenha sido válida e que a gente não perca amizades, sobretudo amizades, as nossas relações familiares, por conta de política ou de religião.